Olá, falando hoje sobre bens públicos. Vão ser 4 partes. Hoje, bloco 1 e bloco 2. E, na quinta-feira, bloco 3 e bloco 4. Os bens públicos estão regulamentados no direito civil, dentro do Código Civil, e de uma forma inusitada, uma vez que eles têm muito mais pertinência com o direito administrativo do que com o próprio direito civil. Mas, como é o Código Civil que se responsabiliza pela classificação dos bens, quis o legislador trazer algumas regras importantes relacionadas ao patrimônio, aos bens que pertencem à União, aos estados, aos municípios e demais pessoas jurídicas de direito público interno previstas no artigo 41 do Código Civil. A grande vantagem do legislador foi especificar os 3 tipos de bens públicos e os tratamentos que eles ganham, relacionados à inalienabilidade, que é a vedação, a doação, a venda, a permuta, com relação ao fenômeno da uso capião, se os bens públicos, afinal, podem ou não podem ser objeto de perda por lapso prescricional do fenômeno da uso capião, em particular, que tem aí utilizado, por exemplo, de forma mansa e pacífica, não necessariamente justa, porque ele não tem um título que lhe autorize estar lá, mas será que tem alguma hipótese de bem público aonde o uso contínuo, sem oposição, poderia estar ensejando a perda da propriedade estatal em prol de um particular que seja pela chamada função social da propriedade? Então, sem maiores delongas, vamos ver os artigos do Código Civil. Compartilhando aqui com vocês a nossa tela de slides. Praticamente terminando o programa de Direito Civil 1, aliás, com essa matéria a gente encerra o programa de Direito Civil 1, falando aqui dos bens públicos, do artigo 98 ao artigo 103. Artigo 98 do Código Civil. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencer. Quando o artigo 98, na sua primeira parte, fala que os bens públicos são aqueles do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, pessoa jurídica de direito público interno, eu tenho que fazer uma remissão ao artigo 41 do Código Civil. Inclusive, no código onde você estuda, no seu vade-mecum, você pode, caso seja a versão física, fazer uma observação a lápis, puxar uma seta e remeter ao artigo 41 do Código Civil. Você não pode escrever nada no código que, para OAB, para concurso, quando da segunda fase, que é quando você pode consultar a legislação, qualquer anotação escrita, ela pode vir a ser considerada cola. Agora, puxar uma seta e mencionar um artigo, isso é tão somente uma remissão. Isso não é considerado como cola e acaba ajudando. Então, pegando o artigo 41, são exemplos de pessoas jurídicas de direito público interno. A própria União, os Estados-membros, como, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, só para falar aqui da região sudeste, mas sem excluir os demais estados brasileiros. Os municípios, por que não? E sempre fazendo aqui uma distinção que, apesar da gente falar o tempo todo, né, em prefeitura, a prefeitura está contratando, a prefeitura está me cobrando IPTU, a prefeitura, para nós, ela é uma sede administrativa. E o prédio da prefeitura, inclusive, vai ser um bem público, si próprio, claro,
que pertence ao determinado município. E aí, eu não tenho só União, estados e municípios. Eu posso ter aqui também, claro, o Distrito Federal. E ele tem seu patrimônio, ele tem seus bens públicos. Eu posso ter as autarquias, e aí a gente vai ver como é que funciona para as autarquias, para as associações públicas, para as empresas públicas e as sociedades de economia mista, como é que funciona a questão do patrimônio, se ele também é considerado como bem público. Então, como eu adiantei para vocês aí antes de começar a exibir os slides, a lei dá um tratamento especial a esses bens. E aqui existe o chamado predomínio do interesse público. A gente vai ver que os bens públicos de uso comum e os bens públicos de uso especial, eles não podem ser vendidos enquanto tiverem essa destinação. E vamos ver que mesmo os bens dominicais só vão poder ser vendidos na forma que a lei autoriza, em respeito ao princípio da legalidade, em sentido estrito, esculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Não obstante, a Lei 8666 de 93, que fala sobre licitações, que por um tempinho ainda, aí, de praticamente 1 ano e meio, vai estar valendo, junto com a nova Lei de Licitações, que é 14.133, mas deixa que vai ter slide sobre isso. Vamos falar aqui dos tipos de bens públicos. Então, artigo 99, são bens públicos, inciso 1. O de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Não é sempre, ou até bem raro, o Código Civil dar exemplos do que ele está regulamentando na lei. Inclusive, aí, para alguns professores, defendem que a pior forma de explicar algum instituto é através de exemplo, ou pelo menos começando por um exemplo. Eu tenho que trazer o instituto, eu tenho que trazer o conceito do instituto, a aplicação do instituto, para depois dar um exemplo para amarrar a matéria. Mas quis o legislador exemplificar. Então, a primeira observação que eu faço para vocês é que rios, mares, estradas, ruas e praças não é um rol taxativo de bens públicos. Aqui ele está falando tais como, ele está dando exemplo. É um rol exemplificativo. Eu poderia perguntar para vocês, e a energia elétrica é um bem público? É, a energia elétrica é um bem público, mas eu pago por ela. Da onde a gente vai ver, no artigo 103 do Código Civil, que o uso de um bem público pode ser gratuito ou remunerado. E no caso da energia elétrica, é remunerado. E as praias? Mas como assim a praia? A praia não é bem público de uso comum, não é qualquer pessoa que vai lá. E pode ser que, apesar de ser bem público de uso comum, e a regra é que esse uso comum seja um uso indiscriminado, qualquer pessoa pode utilizar e qualquer pessoa pode praticar qualquer conduta, desde que não haja uma lei limitando esse uso indiscriminado. Posso andar de bicicleta na praça? Pode, desde que não haja uma lei que proíba você de andar na praça. A praça é bem público de uso comum, ela tem um jardim, ela tem um gramado, ela tem flores, então eu vou sair correndo, brincando, levar as crianças, e as crianças pisam nas flores, as crianças estragam o gramado, estragam o jardim. Opa, aí não. São bem públicos de uso comum, mas não significa que esse uso indiscriminado que a melhor doutrina tanto menciona, que ele seja um uso nocivo, que ele seja um uso que venha a causar dano. E, sobretudo, eu não tenho esse indiscriminado além da barreira de um limite legal. Se fala que não pode bicicleta ali, que não pode transitar bicicleta, há que ser respeitado. Não pise na grama, não pise na grama. Não arranque as flores, não arranque as flores. Tem lugares aí maravilhosos que tem lagos, e os lagos têm peixes, ou que seja uma fonte, e na fonte tem peixes. Você não pode pescar.
Ah, mas é bem público de uso comum. Mas vai ter uma lei que te limita ali, ou você também tem que respeitar, que aquilo deve ser contemplado por todos. Mas como não somos todos que têm esse tipo de educação para frear o meu impulso em cima do direito do próximo, a lei cumpre bem esse papel e limita esse tal uso indiscriminado. Determinadas praias, elas podem ser autorizadas, por exemplo, por empresas portuárias a ser exploradas por aquelas empresas. E que até por uma questão de segurança, ali aportando os navios, grandes navios, que não seja uma praia destinada ao turismo. Por questão de prevenção sanitária, uma praia pode ser interditada. Então, esse uso indiscriminado, ele não é tão indiscriminado assim, e ele tem aquilo que a gente chama de princípio da legalidade em sentido amplo. Eu posso fazer tudo desde que não tenha uma lei que me proíba. Ou, para determinadas atividades, eu vou precisar de uma autorização especial. Ah, eu vou querer utilizar a praça para divulgar um produto meu, que seja um show, que seja um espetáculo, de vez em quando tem algum artista que se apresenta na praça, vai precisar de uma autorização, vai precisar de um alvará para poder se apresentar ali na praça, por exemplo. Então, esse uso indiscriminado que a doutrina tanto fala, não é tão indiscriminado assim, e ele tem que respeitar certos limites legais. Inciso 2. O uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento de administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Novamente, não é um rol taxativo. Não serão só edifícios ou terrenos, não serão só bens imóveis, não. Podem ser bens móveis também. Quando eu falo em bens públicos de uso especial, primeiro, não é de uso comum do povo. Não é qualquer pessoa que vai poder chegar lá e utilizar da coisa de uma forma indiscriminada, ainda que indiscriminada com o limite das barreiras e restrições legais. Quando eu falo aqui de uso especial, as pessoas jurídicas de direito público interno do artigo 41 do Código Civil, elas são os entes federativos da administração pública. E a administração pública, o Estado como um todo, ele é um grande prestador de serviço. Pensa na quantidade de serviços que o Estado presta ou deveria prestar. Educação, saúde, assistência social, cultura, lazer, infraestrutura, se eu ainda não falei, né? Esporte, turismo, por que não? Olha quantos serviços públicos o Estado presta, para não falar aqui da jurisdição, jurisdicção, aplicar o direito, dizer o direito ao caso concreto. É uma função estatal. Então, os prédios, os edifícios, mas não só os prédios, os edifícios e os terrenos, mas qualquer bem, qualquer patrimônio que não seja um bem consumível, que seja um bem durável, e que seja destinado a essa atividade pública, vai ser um bem público de uso especial. Uma escola municipal, um hospital estadual, uma faculdade federal. E aqui, claro, estou falando também do prédio, do imóvel onde ela está localizada. Mas não é só imóvel. Tem um hospital municipal? Tem. Ele tem uma ambulância? Tem. Quem pertence à ambulância? É o município. Então, aquela ambulância, mesmo sendo um bem móvel, ela é um bem público de uso especial. Quem é que vai poder usar a ambulância? Ah, qualquer pessoa, então é bem público de uso comum. Não imagina, nesse exemplo da ambulância, para você não errar em prova, não imagina que você está pensando em quem é que pode ser atendido pela ambulância, porque sim, artigo 196 da Constituição, saúde é direito de todos e dever do Estado. Qualquer pessoa pode ter o potencial de se tornar usuário ou ser atendido por aquele serviço público. Mas, quando a gente fala aqui que não é de uso comum do povo, significa que não pode o particular chegar lá, pegar a chave da ambulância
e dirigir a ambulância. Ah, vou buscar minha mãe que está passando mal, ou vou dar uma volta por aí com a sirene ligada, porque sempre foi meu sonho, e já que é um bem público, ele também me pertence. Não, ele não te pertence, não. Se ele pertence ao município, ele é do município, não é teu. Você pode até ser um usuário do serviço que ele presta, mas você não vai usar a coisa de forma direta e indiscriminada, como aí sim também fala a doutrina. Então, bem imóvel, dei como exemplo aí a própria prefeitura, a sede do poder municipal. Como bem imóvel, como eu falei aqui para vocês, poderia ser uma ambulância, mas escola é um bom exemplo. O prédio do fórum é um exemplo maravilhoso. O prédio onde fica o juizado especial, por mais que seja um município pequeno, o município de Barroso tem o prédio dos Três Poderes, onde existe um condomínio ali entre o município e o Estado. O município com o seu poder executivo e com o seu poder legislativo, e o Estado com o fórum, com a comarca, que ali representa o braço longo do TJMG no pequeno município de Barroso. Então, outro exemplo. Os computadores de uma escola estadual, enfim, os mais variados exemplos que vocês possam pensar, desde que destinados à prestação de um serviço da administração pública, são exemplos muito bons de bens públicos de uso especial. E o terceiro tipo que a gente tem aqui são os chamados bens públicos dominicais. Dominicais não tem a ver com domingo, apesar da raiz da palavra, mas tem a ver com domínio. Então, os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estruturas de direito privado. Aqui eu posso ter o exemplo da empresa pública, mas melhor do que esse exemplo é a questão da sociedade de economia mista, onde o patrimônio que ela tem, que foi devidamente adquirido, esse patrimônio ele não deixa de ser bem público. A sociedade de economia mista está lá no artigo 41. É pessoa jurídica de direito público interno, e o patrimônio que ela vier a possuir, os bens que ela vier a possuir, são bens públicos, mas não vão ser considerados de uso comum, porque não é qualquer pessoa do povo que pode ter o uso indiscriminado deles. Não é de uso especial, porque ali eu não tenho a prestação de um serviço público, eu tenho o Estado de uma forma até atípica, atuando numa atividade que seria típica da iniciativa privada. Então, nada mais justo que o patrimônio, nesse caso, seja classificado como bens dominicais. Os bens dominicais, eles são reserva patrimonial, eles são domínio da administração pública e não estão sujeitos a um fenômeno chamado afetação. Afetação é quando o bem público ele tem uma destinação voltada para o público, ou de uso comum, como a gente viu no inciso 1, ou de uso especial, como vimos no inciso 2. Os bens dominicais não, eles são uma reserva de patrimônio, eles estão ali. Podem até estar sendo utilizados, mas eles não atingem de uma forma direta, eles não estão afetados, esse é o termo técnico aqui, por nenhum serviço ou utilidade pública. Então, afetação, essa palavra específica aqui do direito administrativo, significa a destinação legal do bem. E uma destinação legal do bem onde predominaria o interesse público. Então, os bens dominicais, eles são desafetados. Por isso a gente vai ver que na forma da lei, eles até podem ser doados, vendidos, permutados, cumprindo o que a lei exige. Mas aí já é questão para falar com vocês no próximo bloco. Se ficou alguma dúvida sobre bens públicos, pode utilizar aqui mesmo no YouTube, na parte de comentários, para a gente trocar uma ideia, algum aspecto desses dois artigos aí que tenha ficado
alguma dúvida, alguma lacuna, a gente pode ir conversando por aqui mesmo. Vou encerrar esse bloco aqui e já é só você continuar aí na sequência para você ver a parte 2. Até já.